Fala, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Hoje a gente dá início na nossa continuação, né, dos vídeos de análise sintática, mas vamos falar agora sobre termos integrantes. Aula passada, né, eu citei para vocês, falei sobre sujeito, falei sobre predicado, predicação verbal, predicativo, tudo isso é assunto de termos essenciais. Agora a gente já vai entender os termos que completam o nome e completam o verbo. Isso é chamado de termo integrante na língua portuguesa. Olha o conceito aqui de termo integrante. Termo integrante, né? Você sabe que termo integrante, eu coloquei no nosso mapinha ali, que ele é dividido em três partes. Ele é dividido entre complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva, né? O termo integrante, ele funciona para completar um termo. Ele vai completar o sentido de um verbo. Lembrando que esses verbos que vão sofrer esse negócio de ser completado, né? São aqueles verbos que têm ação incompleta. Quais são os verbos que têm ação incompleta aqui? É o transitivo direto, o indireto e o bitransitivo. Aqui não entra a história sobre verbo intransitivo, verbo de ligação não, viu? Porque esses verbos não precisam de complemento verbal. Os únicos que vão precisar de complemento verbal são esses três, ó. O direto, o indireto e o bitransitivo, que é o VTDI. Ou então, gente, o termo integrante, ele vai completar um nome, beleza? E como eu disse, é dividido em três partes. Lembrando que o complemento verbal vai completar o verbo, o complemento nominal vai completar o nome, e o agente da passiva, ele vai completar um verbo transitivo direto, ou bi, na voz passiva analítica. A gente vai chegar isso lá na frente, na parte de vozes verbais, beleza? Primeiro termo integrante que queremos falar é o complemento verbal. Relembrando, complemento verbal vai completar um verbo de ação incompleta. É aquele verbo que vai precisar de um complemento verbal para ter o seu sentido entendido, né? E temos aqui o verbo transitivo direto, o indireto e o bitransitivo, pessoal. O complemento verbal, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido entre o objeto direto e o objeto indireto. Só existem dois tipos de complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto, beleza? Bora falar do objeto direto. O objeto direto, né, ele vai completar um verbo transitivo direto ou bitransitivo, viu? Então, o objeto direto, ele terá relação com um verbo transitivo direto ou bitransitivo. E ele não vem com preposição obrigatória, viu? Quando eu digo, eu comprei a casa, a casa é o termo que está completando o verbo comprar. E ele não veio com preposição antes. Então, é um objeto direto que completa um verbo transitivo direto. Observem aqui os exemplos. Ó. O exército convocou todos os jovens. Quem foi que convocou todos os jovens? O exército, sujeito da frase, né, que é um sujeito simples, temos apenas um núcleo escrito. Convocou. Ora, quem convoca, convoca alguém, né? Eles convocaram quem aqui? Olha a pergunta, quem? Não veio com preposição antes. Então, é um verbo transitivo direto. E todos os jovens aqui, ó, é o objeto direto do verbo completar. Não veio com preposição, como vocês podem ver aqui, ó. Temos o todos, que é um pronome definido, o artigo os e o substantivo jovens, e pronto. Então, ele não veio com preposição obrigatória, viu? Outro exemplo. A fofoqueira da rua contou tudo para a polícia. Quem foi que contou tudo para a polícia? A fofoqueira da rua. Temos aqui um sujeito da frase. Agora, qual é o tipo de sujeito? É um sujeito simples, porque temos apenas um núcleo escrito, que é fofoqueira. Sujeito simples aqui. Agora, pessoal, ora, quem conta algo, contou o quê? Tudo, objeto direto. Para quem? Para a polícia, objeto indireto. Então, esse verbo ele é bitransitivo, VTDI, aqui no contexto. Então, observe, ó, que o objeto direto, o normal, ele vai completar um verbo transitivo direto ou bi.
e não vem com preposição obrigatória. Agora sim, por ele não vir com preposição obrigatória, não quer dizer que em algum contexto ele não virá com preposição, gente. Ele pode vir, mas essa preposição, que eu vou explicar daqui a pouco, ela vai aparecer por causa de outro termo, para indicar algum tipo de sentido, e não por exigência de um verbo, viu? Porque se um verbo exige preposição de maneira obrigatória, esse verbo será indireto e não transitivo direto, beleza? Vamos falar agora dos tipos de objeto direto. Esse objeto direto que eu citei aqui é o objeto direto simples, viu? É o que mais cai em prova. Mas temos mais outros dois, né? Na verdade são três. Temos o objeto direto pleonástico, objeto direto preposicionado e temos o objeto direto interno, né? Que isso cobra muito em obra literária. Mas assim, o que é um objeto direto pleonástico? É quando um pronome oblíquo átono retoma um termo que foi escrito anteriormente. Quais são os pronomes oblíquos? Lembra lá de morfologia? É o mi, o ti, o si, o o, o a, o a, o nus, vos, os e as. Eu não coloquei o li aqui, porque o li ele funciona como, quando ele for complemento verbal, como objeto indireto, viu? Então, pessoal, o objeto direto pleonástico é quando um pronome oblíquo átono ele retoma um termo que foi escrito antes no texto, viu? E detalhe, a retirada desse objeto direto pleonástico não altera nada na oração. É só por questão de estilismo, de deixar a frase mais rica em vocabulário. Quer ver? Se eu falo, ó, a lasanha, vou comê-la daqui a pouco. Vou comer o quê? Perceba que esse lá está retomando lasanha. Ó, esse lá aqui é um objeto direto, mas só que é um objeto direto pleonástico. A lasanha aqui é o complemento verbal, ó, é o objeto direto normal, simples. Eu posso trocar esse lá, gente, por lasanha e falar, vou comer a lasanha daqui a pouco. Você não entende a mensagem se eu tirar o lá aí da oração? Entende com certeza. Então esse lá aí é o objeto direto pleonástico, viu? Ele está retomando um termo que está escrito anteriormente. Esse daqui a pouco é uma adjunta adverbial de tempo. Adjunta adverbial de tempo. Então aí, isso aí que é um objeto direto pleonástico. É quando o pronome oblíquo átono retoma um termo que foi escrito anteriormente no texto, viu? E a retirada dele não altera praticamente nada na oração. Agora vamos falar de um que causa confusão. Eu falei que o objeto direto, ele não vem com preposição obrigatória, né? Não tem necessidade de você colocar preposição no objeto direto. Mas pode existir, gente, o objeto direto preposicionado. Como é isso? O objeto direto preposicionado acontece assim, ó. Primeira coisa que você precisa entender. O verbo que vem ao lado desse objeto direto preposicionado, ele não exige preposição, viu? Ele não vai exigir de maneira alguma preposição. Essa preposição, ela vai aparecer por motivo de ênfase, né? Por motivo de ênfase, para indicar clareza, ou então para tirar a ambiguidade da frase. Viu? Então, o objeto direto preposicionado, aquela preposição que vem antes do objeto direto, não é por exigência do verbo. Repetindo, não é por exigência do verbo. É só para indicar uma ênfase, dar clareza ao texto, ou então para dar uma ambiguidade. Quando eu falo, ó, eu comi do bolo. Quem foi que comeu do bolo? Eu, sujeito simples da oração. Ora, quem come, come alguma coisa, né? Eu comi o quê? Perceba que na própria pergunta do verbo, a preposição não aparece. Agora, por que tem essa preposição aqui? É porque, gente, é um objeto direto preposicionado.
Essa preposição aqui, ó, está aparecendo para indicar quantidade. Está sendo utilizada para indicar quantidade. Quando eu falo eu comi do bolo, dá a entender que eu comi uma parte deste bolo. Então, se eu retirar a preposição e falar bem assim, ó, eu comi o bolo sem a preposição, dá a entender que eu comi o bolo inteiro. Quando eu falo comi do bolo, dá a entender que eu comi uma parte deste bolo, beleza? Então, temos aí um objeto direto preposicionado para indicar uma quantidade, para dar uma ênfase ao bolo aí. Quando eu digo o aluno sacou da arma, o aluno sacou da arma. Quem foi que sacou da arma? O aluno, sujeito simples da oração, apenas um núcleo escrito, concordando com o verbo, né? Ora, se você for reparar o contexto, né? Ninguém fala o aluno sacou da arma, mas está correto. Perceba a regência do verbo sacar. Quem saca, saca algo. Ele sacou o quê? Olha a pergunta. Não veio com preposição nesse o quê. Temos aí o o e o que somente. Não veio com nenhuma preposição de, nem por, nenhuma outra preposição. Esse verbo ele é transitivo direto também, viu? Esse da arma, gente, é assim, ó. É um objeto direto preposicionado. É só por questão de estilo mesmo. Você pode retirar da oração que não altera nada essa preposição. Ó. Eu posso falar, o aluno sacou a arma. Você não entende aí o contexto? Claro que entende. Fica até melhor na maneira de falar, né? Que é o mais comum para todo mundo. Mas eu posso falar também, o aluno, você está lá naquele curso de formação, aí você vai sacar a arma, mas você pode dizer para o capitão, né? Para o instrutor, eu saquei da arma. Pode falar que tá bonito, né? É interessante falar desse jeito também. Então não altera nada aí se eu retirar a preposição. Já no outro, ó, ao pai o filho venceu. Por que veio essa preposição? Porque neste contexto, ó, quem vence, vence alguém ou vence algo, né? O filho venceu quem? O pai. Temos aqui um verbo transitivo direto. Agora, aqui um objeto direto preposicionado. Se eu retirar, gente, essa preposição aqui, ó, fica muito esquisito o contexto, ó. Fica, deixa eu escrever para vocês. Fica o pai, o filho venceu. O pai e o filho venceu. Se eu coloco essa oração, o pai e o filho venceu, sem um objeto direto preposicionado, fica muito esquisito, porque eu não sei quem foi que venceu. Foi o pai ou foi o filho? Não dá para saber. Então essa preposição, ó, está sendo utilizada para tirar a ambiguidade. Para tirar a ambiguidade. O que é ambiguidade? A ambiguidade é quando uma palavra ou então algum contexto dá um duplo sentido, viu? Abre dois caminhos. Você entende de duas maneiras diferentes. Então essa frase aqui fica agramatical, viu? Então coloque a preposição a. Fala assim, ao pai o filho venceu, que é melhor, viu? Para não confundir, para não gerar uma ambiguidade aí no contexto. Então esse é o objeto direto preposicionado, viu? Ele confunde muito com o objeto indireto, de que iremos falar aqui. Só saiba que o verbo ele não vai exigir essa preposição. Ela só vai aparecer para dar ênfase, clareza, ou então para tirar a ambiguidade do contexto, viu? Segundo tipo de complemento verbal é o objeto indireto. O objeto indireto é aquele termo, né, que vai completar um verbo transitivo indireto ou bitransitivo. Repetindo, o objeto indireto é aquele termo que vai completar um verbo transitivo indireto ou bitransitivo. E detalhe, ó, ele sempre virá com preposição obrigatória, viu? Ou circunstancial. Então, o objeto indireto, ele vem com preposição obrigatória ou circunstancial. Olha os exemplos. A aprovação só depende de nós. O que é que só depende de nós? A aprovação. Sujeito simples.
Esse só aqui é adjunto adverbial de restrição. Restrição. Agora, quem depende, depende de alguém ou de alguma coisa. A aprovação depende de quem? Olha a preposição aparecendo aí na pergunta, de maneira obrigatória. Então, esse verbo aqui, ele é transitivo indireto. Então, consequentemente, a expressão de nós, que está completando o termo, é um objeto indireto. Viu? E essa preposição é de maneira obrigatória. Não é igual o objeto direto preposicionado, não. Eu necessito de uma cervejinha. Um calor desse, né? Ó, quem é que necessita de uma cervejinha? Eu, sujeito simples da oração. Quem necessita de algo ou de alguém. Eu necessito de quê? Olha a preposição aparecendo de maneira obrigatória de novo. Então aí é um verbo transitivo indireto. Pede a preposição de. E a expressão de uma cervejinha é um objeto indireto. Viu? Então aí é um verbo transitivo indireto que vai exigir um objeto indireto aí no contexto. Agora na próxima. Ó. Nós lhe daremos uma casa. Amém. Aceito. Quem é que lhe daremos uma casa? Nós, sujeito simples da frase. Daremos o quê? Uma casa, objeto direto. Agora outra pergunta. A quem? Perceba que quando eu fiz a pergunta a quem, esse aí é preposição antes do quem. Viu? Esse li, gente, é o objeto indireto. Viu? Bora falar um pouquinho dele. O li, quando ele for complemento verbal, ele tem essas características, ó. O li, quando ele for complemento verbal, ele será sempre objeto indireto. Objeto indireto. Ele será usado para substituir pessoas. Ó, substitui. Pessoas. Ou entes personificados. Pessoas ou entes personificados. Ele será, pessoal. Já falei que é objeto indireto, né? Ele tem relação com verbos que exigem a preposição a. A ou para. Bem raro, mas pode ser, viu? A ou para. E por último, o macete. Para você saber se o li ele está empregado de maneira correta, substitua, ele equivale a ele ou a ela. Faça substituição e veja se não faz sentido. Aqui, ó. E você coloca depois do verbo. Se vier antes, viu? Se eu falo, ó, nós daremos uma casa a ele ou a ela. Então perceba que o li, ó, ele estará completando o verbo dar aqui, que no contexto está como bitransitivo. Porque neste contexto, quem dá alguma coisa a alguém. Segundo o baiano, sem ela, ele. Né? Então é um verbo bitransitivo. Então, enquanto essas características aqui do li, ó. Agora, detalhe, gente. Perceba que a preposição aqui do contexto, ela não apareceu. Ela veio de modo implícito com li. Então, essa preposição ela será chamada de circunstancial. Viu? Acontece quando um pronome obliquátono está sendo usado como complemento verbal. E o li, você agora já sabe, a gente vai estudar isso lá nas funções de pronome obliquátono. Quando ele for complemento verbal, ele só pode ser objeto indireto, beleza? E ele é usado para substituir pessoas ou entes personificados. E é com o verbo que pede a preposição a ou raramente para. Aí você substitui por a ele ou a ela e coloca depois do verbo. E também temos o objeto indireto pleonástico.
O objeto indireto pleonástico, né? De novo, é o mesmo conceito do objeto direto pleonástico. Um pronome oblíquo átono vai retomar um objeto indireto que foi escrito anteriormente. Isso aqui acontece com pouquíssima frequência, entendeu? Eu só encontrei até hoje uma questão falando sobre objeto indireto pleonástico, foi da banca FCC, que faz o concurso da PM Bahia. Olha o exemplo. A mim, Bolsonaro não me agrada. Não me envolve política, vou só um exemplo, pelo amor de Deus. A mim, Bolsonaro não me agrada. Bolsonaro não agrada a quem? A mim. Esse mi, ó, está retomando o a mim. É um objeto indireto. Esse verbo agradar é transitivo indireto. Aqui. Bolsonaro aqui é o sujeito da oração, porque está praticando a ação de não agradar ninguém, né? Esse não aqui é uma adjunta adverbial de negação. Aqui é um objeto indireto pleonástico. E esse a mim, gente, é o objeto indireto normal. Só que não há necessidade, né, de você estar repetindo o mi ou o min de novo. Só fala em um dos dois. Ou você fala Bolsonaro não me agrada, ou então Bolsonaro não agrada a mim. Use o mi que é melhor. O som sai sem aquele negócio de esquisito, né? Sai com um tom mais suave. Bolsonaro não me agrada. Bem melhor você falar desse jeito, viu? Mas nada importa você usar a mim, Bolsonaro não me agrada. Tanto faz. Então acabamos aqui a parte de complemento verbal para você entender, beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar tão longo, né? Aí no nosso próximo encontro vamos dar continuidade falando sobre complemento nominal. Aí depois a gente finaliza com o agente da passiva, tranquilo? Então não deixe de compartilhar o vídeo, curtir e comentar o que está achando das aulas aí para fortalecer ainda mais o nosso leque, né? De alunos, de dicas e tudo mais. Então fiquem bem e aí guardo vocês daqui a pouco. Tchau, tchau.